A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, o seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, os Zelotas e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos no 11º domingo do tempo comum. Mais uma vez a palavra de Deus que vem ao nosso encontro para nos fortalecer, nos enriquecer, nos abastecer. E lembro que a gente falava domingo passado a importância da gente participar da liturgia, do tempo comum, sempre perguntando com quem Jesus vai estar, o que ele vai fazer, o que ele vai falar, assim como aqueles que com ele vão estar. Hoje, a palavra de Deus coloca o exercício missionário de Jesus. Aliás, todo o tempo comum, os 3 anos, A, B e C, o tempo comum é o tempo da missão de Jesus. É o tempo em que vai acontecer a sua missão. Que ele vai encontrar pessoas, que ele vai curar pessoas, que ele vai ensinar os discípulos. Por isso que é importante a gente estar atento no que Jesus vai falar e no que ele vai fazer, onde ele está e quem realmente vai ser catequizado por ele naquele momento. Estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. É sempre bom lembrar que mais ou menos pelo ano 85, os cristãos foram expulsos da sinagoga. Por quem? Por judeus fariseus, porque era o único grupo que ainda tinha dos partidos dos judeus. O texto de hoje coloca assim: Vendo a multidão, Jesus teve compaixão. Essa compaixão é paixão com. É colocar a situação, a realidade, o outro dentro do coração.
E vai dizer, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Precisamos multiplicar os sentimentos de Jesus em nós. Imagine o mundo, um país que nem o nosso. Parece que ninguém, em termos políticos, tem compaixão dos que sofrem, dos que morrem, dos que cada dia seus direitos são negados. Índios e negros não são tratados como gente em muitas realidades. Quem vai ter compaixão desse povo? Onde estão os pastores que realmente são responsáveis, politicamente falando, para garantir os direitos básicos da população e desse povo? E nós, religiosos, quer seja católicos ou não, como é que é a nossa relação com esse povo, com esse rebanho? É uma relação de exploração ou de zelo e cuidado? Os nossos sentimentos afinam-se com os sentimentos de Jesus, no sentido de ter compaixão, tomar o povo como causa e partido, defender-lhe os direitos, mesmo daqueles alienados. Jesus defendeu até mesmo aqueles que tiravam-lhe a própria vida. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que faz. Multiplicar o número daqueles que vivem aí de qualquer jeito. E Jesus reconhece. Então disse Jesus, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Outro dia alguém perguntava para mim, quantos seminaristas tem no seminário? Por que as vocações têm sido tão poucas? E eu disse, se cresce o egoísmo, se cresce o hedonismo, que é o apego ao prazer, o apego às coisas, então aí não tem espaço para a vocação. Porque a vocação, sobretudo, no sentido da nossa igreja, do consagrado, é entrega, é doação, é renúncia, é desapego. Enquanto que uma criança, à medida em que ela vê o mundo, ela já quer ter posses. E pais frágeis terminam gerando esses deuses dentro de casa. Por isso, é fato sim, que cada dia tem diminuído o número de sacerdotes. Somos 19 mil no Brasil, para uma população que ainda temos mais de 50% católicos. Aí vocês tiram os que estão com o microfone fazendo shows, você tira os que estão aí em muitos outros departamentos, tira os que estão na TV, vai sobrar quem? Uma minoria que está aí no batente, no exercício missionário, constantemente se consumindo, cuidando do rebanho, que é extremamente grande em relação à quantidade de pastores. É possível que em muitas realidades nós temos padres com mais de 100 comunidades aqui no Maranhão. Por isso que não dá para pensar uma igreja só a partir da figura do padre. Mas, quando Jesus diz, é necessário aumentar o número daqueles operários que querem cuidar da messe. É investir na vocação sacerdotal, mas é investir e acreditar na vocação do leigo. Sobretudo, desconstruindo um clericalismo que muitas vezes foi colocado na cabeça de muita gente, que termina vendo a distribuição dos ministérios como poder e muitas vezes um superpoder atribuído ao padre, ao bispo e assim por diante. Multiplicar os operários da messe é multiplicar pessoas vocacionadas com o mesmo espírito de Jesus, de doação, de entrega, de gratuidade,
Jesus continua ainda convocou os 12. Esses 12 que não eram os perfeitos, mas que se permitiram, mesmo frente às suas fragilidades, seguir Jesus. Às vezes até espontâneo em algumas situações, quando a gente convida uma pessoa para uma pastoral, para um grupo, para algum ministério, a primeira reação é dizer: eu não sei, eu não dou conta. Quanta gente que assumiu um emprego, por exemplo, que não sabia fazer aquilo pela qual foi chamado, mas disse que sabia. Por quê? Dentro dela já havia a predisposição para aprender aquilo que ela não sabia, mas em vista do salário. Por que que nós não nos permitimos nos capacitar muito mais à luz do Espírito Santo, que prometeu até mesmo dizer aquilo que porventura vier nos faltar em termos de palavras, quanto mais na doação e no serviço. Jesus, nesse 11º domingo do tempo comum, nos convoca a olhar a realidade da nossa messe, abrir portas e janelas para acolher pessoas, homens e mulheres de todas as faixas etárias da vida para o serviço. Estamos na frente, mas não para dominar. Devemos ser porta de acolhimento para quem quer seguir Jesus e acreditar que é possível sim. A messe cresce, mas fazer crescer também os operários, e aí não teremos mais uma multidão de ovelhas sem pastor. Deus escute a nossa prece. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é